Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Como é que foi aí? A passagem de ano foi abençoada? Comeram muito ou não? Eu engordei 3 quilos, irmãos. Falei, misericórdia, Deus. O ano inteiro para perder 1 e no fim de semana ganhar 3. Isso aí só Jesus na causa, viu? Amém? Mas glória a Deus. Hoje começa aí a campanha. Eu tenho certeza que Deus, Ele trará palavras para o nosso coração aqui neste lugar, que vai nos ensinar a se tornar um vencedor no ano 2024. Amém? Então é que nós possamos colocar em prática tudo que nós vamos ouvir aqui, irmãos. Porque foi dado um tema para nós, cada um vai ministrar um tema diferente. E cada tema aqui é uma arma que Deus dá para nós, para que nós possamos vencer as dificuldades, vencer o inimigo. E eu tenho certeza que Deus, Ele deu essa estratégia para nós, porque Ele quer que nós sejamos vencedores em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos. Ó Deus, por esse primeiro dia, Senhor, de campanha. Que o Senhor não seja diferente desde o começo até o final. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, ó Pai. Meu Deus, visita cada coração aqui nessa noite. Até mesmo o meu coração que preciso, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui hoje fortalecidos, revestidos do seu poder. Nos dá direção e graça, Pai. Porque nós temos um ano pela frente. E nós queremos chegar no final vencedores. Em nome de Jesus. Queremos repreender desse lugar todo mal. Tudo aquilo que não é do Senhor nós repreendemos. Toda obra maligna, todo demônio, todo principado. Que ele venha querer roubar esse momento tão importante, ó Pai. Nós anulamos agora e damos uma ordem. Satanás, pega tudo que é teu agora e sai deste lugar agora. Nós declaramos este lugar do Senhor, em nome de Jesus. E todos que crê, digam amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Irmãos, eu vou falar hoje sobre o jejum. É uma arma que Deus nos dá, o tema que foi dado para mim. Eu quero falar sobre o jejum. Uma arma muito importante na nossa vida, que nos faz vencedor. Hoje para mim foi um dia muito difícil espiritualmente falando. Um peso. Você vê assim a dificuldade. Mas nós temos que confiar no Senhor. Porque eu sei que o diabo ele quer me parar. Eu sei que o diabo ele quer, no começo do ano ele já quer, com suas palavras negativas, ele quer fazer o que? Nos colocar para baixo. Mas hoje o Senhor nos dá uma arma para poder vencer esse demônio. Amém? Você que trouxe uma Bíblia, abra no livro de Samuel, Salmos 35, 13. Salmo 35, 13. Abre aí. Enquanto você está achando aí, jejum é um período especial de abstenção total ou parcial de alimentos, de alimentação, né? Praticado por Jesus e por muitos homens e mulheres na Bíblia. Jejum é afligir a alma para que Deus possa nos exaltar. Então o jejum é isso, irmãos. Quando nós abrimos mão de alguma coisa, né, de uma comida, de um alimento, de uma prática, para poder glorificar o nome do Senhor. Então aqui no livro de Salmos 35, 13 diz assim, ó: quanto a mim, porém estando eles enfermos, as minhas vestes eram panos de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Amém? Aqui o salmista dizendo isso, né? Quando ele estava num momento difícil da vida dele, ele fez o quê? Ele se vestiu de pano de saco. E ele ali fez um jejum. Porque ele sabia que ali ele tinha uma arma poderosa na mão dele, para poder vencer aquele momento difícil. Eu quero dizer para você, não desanimar, mas eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, que o ano 2024 já é um ano de vitória para nós. Amém? Mas nós vamos passar por lutas de dificuldade. Como assim o salmista aqui escreve, dizendo, olha, estava passando por luta, mas ele tomou essa arma que Deus deu para ele, para poder vencer aquele momento difícil que ele estava passando. E na nossa vida não é diferente, querido.
né? Nós vamos tomar posse de tudo aquilo que Deus nos dá para poder se tornar um vencedor, se tornar um conquistador. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 e 2, Mateus 4, 1 e 2, ele diz assim, ó: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Do versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O nosso Jesus, o nosso Salvador, ele nos deu um exemplo tremendo, irmãos, sobre jejum. A Bíblia fala que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele não comeu. A Bíblia não fala que ele ficou sem beber, mas ele fala que ele não comeu, porque ele sabia que ele tinha uma obra muito grande na frente. Ele tinha um trabalho muito grande, uma obra enorme a ser feita. Você sabe qual é essa obra, irmãos? Era de morrer na cruz por mim e por você. E ele sabia que ele agora, num corpo de homem, sendo um corpo 100% Deus, mas também 100% homem, ele tinha que fazer o quê? Jejuar, porque ele ia passar um momento difícil da vida dele. E ele foi levado pelo Espírito Santo no deserto. Ele não foi levado pelo diabo, o diabo pegou e levou ele lá, não. Foi o Espírito de Deus que levou ele pelo deserto. Mas ele fez o quê? Rapidamente, ele tomou uma arma poderosa, que podia fazer ele vencer o deserto, que podia fazer ele vencer as dificuldades. Foi o quê? O jejum. E ele tomou posse dessa arma, e ele jejuou. E depois o inimigo veio sobre ele. O inimigo investiu sobre a vida dele, dizendo para ele um monte de coisa. Falou para ele a primeira coisa: olha, se você é filho de Deus, transforma essa pedra o quê? Em pão. Mas Jesus disse para ele assim, ó, porque Jesus conhecia também a palavra de Deus. Jesus disse para aquele, para o diabo ali no deserto, assim para ele, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, queridos? O jejum tem que andar acompanhado com a palavra de Deus para a nossa vida. Aqui é a boca de Deus para nós. Aqui o Senhor fala conosco, Ele nos ensina, Ele mostra, nos doutrina, Ele nos corrige, para que nós se tornamos um vencedor. E Jesus conhecia a palavra, Jesus conhecia a sua palavra. E Ele diz, olha, nem só de pão viverá o homem. E aí vai, se você for ler o texto, ele vai, pula desse pináculo e dá ordem aos anjos. E ele fala, não tentará o Senhor seu Deus. E depois no final de tudo, o diabo não contente, falou para ele isso aqui, ó: tudo te darei, o mundo, o poder, as riquezas. Porque as riquezas desse mundo, irmãos, ela pertence ao diabo. As coisas desse mundo que não presta, pertencem a Satanás. E ele diz para Jesus, ó: se você prostrado me adorar, tudo isso aqui eu te darei. Mas Jesus ali, fala para ele ali, ó, fortalecido, por uma arma poderosa, diz assim, ó, ele fala para aquele demônio, para aquele diabo ali: irmãos, vou dar uma tossida aí, você me perdoa, que eu estou com uma tosse meio seca aí, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? E ele fala ali então, Jesus fala ali para o diabo assim, ó: só o Senhor teu Deus adorarás, se prostrado me adorar. E ele falou assim, ó: só o Senhor, só o nosso Deus, amém, queridos? Ele será adorado por nós em 2024, amém? Só Ele nós podemos adorar, só Ele nós podemos servir, só na presença dEle nós podemos se alegrar. E Jesus ali então foi vencendo o inimigo. Outra passagem aqui, em Êxodo 34, 28, e diz assim, ó: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, dos 10 mandamentos. Sabe o que ele está falando aqui, irmãos? De Moisés. Moisés ficou 40 dias sem comer e sem beber, irmãos. Aqui relata que ele ficou sem beber. Irmão, só um milagre para acontecer isso. As pessoas falam assim, você passar a ficar 15 dias sem beber água, nós morremos desidratado. Ou talvez ter menos uma semana. Mas esse homem, ele estava na presença de Deus, escrevendo ali as leis, naquelas tábuas, dos 10 mandamentos. E quem sustentou ele ali foi Deus, e ele ficou sem comer e sem beber, na presença de Deus. Jejuou 40 dias e 40 noites. Quem foi Moisés? O grande libertador do povo de Israel. Passou por luta, passou por dificuldade, foi rejeitado por aquele povo.
murmuraram contra ele, tentaram levantar outro capitão para ficar no lugar dele, mas ele estava ali fortalecido em Cristo, estava ali fortalecido em Deus. Um homem que ele tinha um trabalho muito grande agora, cuidar de um povo, e ele tinha um papel muito importante, irmãos, levar o povo de Deus a herdar a terra prometida. Mas ele jejua 40 dias e 40 noites, porque aquele povo tinha um coração duro, e ele jejuou, ele cumpriu a missão dele, e por uma pequena falha daquele homem, quando ele feriu aquela rocha, ele não pôde entrar na terra prometida. Mas ele viu, lá do monte, um monte chamado Horebe. Eu fui lá a Israel, eu fui nesse monte, e dava para ver mesmo Israel, irmãos. Lá tem o memorial de Moisés, tem lá, tudo dele lá, o museu. E quando você sobe assim, você olha assim, ó, muito longe, você consegue enxergar a nação de Israel. Você consegue chegar ali, a cidade, a terra prometida. Ele não entrou naquela terra, mas um discípulo dele, né, Josué e Caleb, eles entraram nessa terra, porque também creram na promessa do Pai. Amém, queridos? Esse ano vai ser um tempo que nós vamos ter que abster de algumas coisas, talvez de uma refeição, ou talvez de algo que nós gostamos, né? Eu vou falar só comida. De repente você está aí, não consegue largar o celular por nem um minuto, né? O tempo todo o celular nos rouba o tempo, e o tempo é muito importante. E às vezes nós falamos assim: eu vou jejuar o celular, vou pegar ele só à noite, né? Porque tudo agora, né, o celular ele toma, né? Ele vai tirando da nossa vida, rouba o nosso tempo, né? O celular matou o computador, né? O celular matou um monte de coisa de que, não é verdade? O celular matou o computador, matou a tecnologia, o banco não precisa pegar fila, mas o dinheiro está acabando, porque é tudo Pix, né? Tudo, paga a conta, tudo no Pix. Vai acabando com tudo. E o celular também está acabando com isso aqui, ó, com a palavra de Deus. Eu creio, estou falando isso aqui, irmãos, de mim. Eu creio que é um modo que o anticristo ele vai usar para dominar, tirar a palavra de Deus, antes da vinda do grande tribulação, porque as pessoas hoje tudo é o celular. Ô, irmão, eu não sou contra não, também, eu tenho meu tablet lá também, tenho meu celular, não estou falando isso, irmãos, né? Nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração, guardei a palavra do Senhor no meu coração, amém? Nós temos que guardá-la aqui dentro. Mas eu falo assim, tudo está sendo tirado hoje da nossa vida. E hoje, você quer ver, quem aqui está com a Bíblia aqui física, que nem a minha aqui, levante assim, ó. Só quem está com a Bíblia física, olha aí, irmãos. Se não for 50% é menos. Daqui um dia essa Bíblia, qual que é a intenção do diabo? É tirar esse livro mais vendido, o livro mais lido, né, até hoje, para que nós não venhamos ter o conhecimento daquilo que Deus tem para nós. Aí você tem a Bíblia no celular, o diabo pode dar um playground aí, né, mudar tudo, dar como é que fala, como é que fala, sei lá como é que fala, pagar tudo, e aí? Porque ele controla tudo, já era. Cadê a Bíblia, né, Toninho? Aí vai recorrer papel, já não tem mais, porque já não fabrica mais, porque não vende mais. Então, muito mais fácil. Mas nosso tema não é isso hoje, é falar sobre jejum. Amém? O livro de Daniel, capítulo 10, de 1 a 3, diz assim, ó. E no terceiro dia, no ano de Jairo, falando aqui de personagens, tá, irmãos? No terceiro dia, ano de Jairo, de Ciro, né? Rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias eu, dizendo aqui, ó, Daniel, plantei, né, durante 3 semanas, manjares desejáveis. Quer dizer, deixei de comer,
né, o que era bonito, né, comida, que não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passasse as 3 semanas inteiras. Aqui vê o jejum de Daniel, um jejum parcial. Nós vemos aqui Jesus, eu creio que ele fez um jejum parcial, porque Jesus não bebeu, não fala que ele não bebeu água. Mas Moisés, ele ficou um jejum de 40 dias sem beber água. Mas aqui nós vemos Daniel fazendo um jejum parcial. Fala que ele não se contaminou com as iguarias. Ele se absteve do vinho, da carne, da comida boa. Porque ele estava numa guerra, né, no mundo espiritual. E ele orava a Deus, né, para que chegasse até ele, né, para que chegasse até Deus a resposta de Deus na vida dele. Mas ali fala que o príncipe da Pérsia, nós vamos ver aqui, bloqueava essa bênção chegar até Daniel. Mover o coração de Deus ao nosso favor. Então, quando nós jejuamos, nós pagamos um preço alto, nós movemos o coração de Deus ao nosso favor. Nós vemos a história de Daniel. Daniel foi um grande homem, se tornou governador. Aquele homem foi jogado na cova do leões. Quantas pregações foram ditas, mas aquele homem pagou um preço. Pela missão dele, foi no começo, assim que ele foi levado para o reino da Babilônia. Ele ali fez isso, ele pagou esse preço, ele se absteve das coisas ruins. Uma arma que Deus deu para ele, e ele se tornou um grande governador. Mesmo no mundo, mesmo naquele reinado de Nabucodonosor, ele se tornou um grande homem, porque Deus era com ele. Mas ele pagou um preço também, né? Ele não se deixava de buscar a Deus, ele se dobrava diante do Senhor 3 vezes por dia. E para enfrentar tudo isso, enfrentar as covas dos leões, primeiro ele faz isso, ele paga um preço em jejum. E Deus então ouviu o clamor e trouxe livramento para a vida de Daniel. Então, move o coração de Deus em nosso favor quando nós jejuamos. Em Êxodo 8:23 diz assim, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Né? O livro de Êxodo fala isso, que eles estavam desamparados, eles estavam desesperados ali naquele lugar, numa situação ruim. Mas aqui no livro de Êxodo fala assim, quando eles se pôs a jejuar aqui, e pediram ao nosso Deus, e orou o Senhor também, diz que Deus ouviu a oração deles. Deus estendeu a mão sobre eles, e pôde mudar a situação daquele povo naquela época. Irmãos, porque no mundo espiritual, o jejum e a oração é uma arma muito poderosa, né? No mundo espiritual, às vezes nós não entendemos, às vezes nós não sabemos o poder que tem um jejum, o poder que tem, né, um jejum no mundo espiritual. Nós estamos negando a nossa vontade, a nossa carne, para que Deus possa ser conosco, que Deus possa nos ouvir. Em 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3, diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Está vendo? Nós andamos num corpo de carne, mas nós não militamos, quer dizer, não entramos em guerra com a nossa carne. Porque as armas da nossa milícia, a nossa arma, irmãos, a nossa briga não é contra o nosso irmão, está dizendo isso, né? Não são carnais, e sim poderosa em Deus, para destruir as fortalezas, anulando nós sofismas. Versículo 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando nós fazemos isso, nós fazemos o quê? Olha, Deus, eu quero andar na dependência do Senhor. Nós levamos cativo o nosso conhecimento, está dizendo isso. Nós deixamos de lado o nosso conhecimento humano, a nossa força humana. Mas agora nós entramos no conhecimento de Deus, vamos lutar com a arma que Deus nos deu. Amém, irmãos? Que é o poder do jejum, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo sobre a nossa vida. Então nós vamos lutar contra o mundo espiritual, contra o mundo maligno, na força do nosso braço, né?
não vamos lutar nessa força aqui, está dizendo, nesse livro aqui de 2 Coríntios, de 3 a 5. Efésios 6, 12 diz assim, ó: porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Olha só o que diz o versículo 12 aqui, de Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra o mundo espiritual, contra o poder das trevas, contra o inimigo que tem se levantado contra a nossa vida. Mas Deus aqui nos dá uma arma, e nos ensina como vencer os inimigos. Quando nós vencemos, quando nós jejuamos, nós temos poder de subjugar, de poder barrar, impedir que os demônios avancem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre a nossa vida financeira. Irmãos, eu quero dizer algo para você. No ano 2023, nós jejuamos, aqui junto com a igreja, né? Fizemos um tempo grande de jejum. Quem lembra? Quanto? 150 dias de jejum. Nós fizemos aqui. Mas eu quero dizer para você que agora acabou o jejum, então. Esse ano agora não vai ter jejum. Tem que continuar, irmãos, jejuando. Tem que continuar lutando, porque o inimigo ele não para. Nesse fim de ano que teve agora, nesse ano, nesse dia 25 também, né, de Natal, a festa aí. A turma fala que é uma festa pagã, né? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas foi ceifada pelo diabo? Quantas pessoas nesse momento estão morrendo, irmãos? Quantas pessoas nesse momento que não conhecem a Deus, eles estão se embriagando? Quantas meninas, quantos jovens, na sua adolescência, talvez não é nem de maior ainda, estão perdendo a sua virgindade, estão usando drogas. Sabe por quê? Porque eles não têm força para lutar contra os espíritos malignos, essas potestades, esses demônios que têm se levantado contra eles. Mas nós temos o poder na mão. Nós temos a arma poderosa em nossa mão, para cobrir a nossa casa, a nossa família, para nos levantar em oração, dizer: Satanás, olha, você não pode tocar na minha família. Satanás, larga da minha família, tira o vício da minha família. E nós temos que pagar um preço, talvez, irmãos, não com palavras, mas talvez no mundo espiritual. A nossa guerra vai ser vencida lá. Nós lutamos com palavras, nós acusamos as pessoas, apontamos o dedo para os defeitos delas. Mas elas estão presas, elas não conhecem a Deus. Elas ainda não entregaram a sua vida para Jesus. E por isso o diabo tem feito o quê? Tem cirandado com elas, tem destruído, tem matado, tem prendido elas. E nós temos uma arma poderosa para poder tirar a nossa família, para resgatar talvez o nosso vizinho. Sabe como? Jejuando, pagando um preço. Pagando um preço por isso. Jejuar é fácil, irmão? Não é. Imagina aqui num dia de festa desse agora, a gente abriu o jejum e falou: olha, eu não vou comer nada nesse fim de ano, nem uma asinha de frango. É ou não é? Não vou comer nada. Mas não, você fala: vou deixar para mim começar a jejuar, né? Porque vai ser muito bom, aquela carne ali na brasa, junto com a minha família, é maravilhoso demais. É maravilhoso. Quem aqui jejuou aqui no ano novo? Opa, deixa eu baixar a mão que eu também não. Está vendo aí? Talvez o jejum do ano novo, irmão, eu estou falando isso aqui para que você entenda, né? Negar o ano novo, falar: Deus, eu abro mão do peru, eu abro mão do pernil, que está aquela picanha que está lá sangrando. Eu abro mão para glorificar o teu nome. É difícil, né, Toninho? Eita, Deus, nem eu consegui também. Estou falando assim, mas não consegui não, meu irmão. Porque nós estamos lá com a família. Família é importante demais. Nossa família é importante. Nossos amigos é importante. Mas se nós abríssemos um jejum desse, irmão, Deus, Ele nos ouvia, viu? Ia nos ouvir.
Vamos continuar aqui. Porque existem demônios, irmãos, que só saem com jejum e oração. Você sabia disso ou não? Tem demônio que você vai orar, ele está na alma da pessoa, não está no corpo. Ele fica ali dentro, no coração da pessoa, maquinando. Ele trabalha no coração, na alma daquela pessoa. Ele não consegue receber a palavra, ele não consegue perdoar. Isso é um tipo de demônio que só sai com jejum e com oração. Ele fica ali, sabe, encostado naquela pessoa, na alma dela. No coração ele não sai. Você pode orar, pôr a mão, espernear, não vai sair. A Bíblia diz isso. Que tem demônio que só sai com jejum e com oração. Quando a gente vai nas casas fazer campanha, o negócio está meio pesado, né? A gente já faz o quê? A gente já entra em jejum. Porque você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Não é verdade? Então nós temos que ir preparado. O jejum é importante, irmãos. Olha só que fala aqui na palavra de Deus que tem demônio que só sai com jejum e com oração. Olha só a importância do jejum para a nossa vida, como igreja do Senhor. Então é isso que nós temos que fazer, irmãos. Obedecer e pegar a direção aqui, para que nós venhamos se tornar um grande vencedor no ano 2024. Amém? Mateus 17, 21 diz assim, ó: mas esta casta não se expele ou expulsa, senão por meio da oração e jejum. É bíblico. Está no livro de Mateus 17, 21. E essa casta, sabe o que é uma casta, irmão? Não é uma casca, não. Uma casta é qualidade, espécie de demônio que está na vida da pessoa. Ele entra na vida da pessoa, está ali já há muito tempo. E ele está ali naquela pessoa, prendendo aquela pessoa. Olha, você não vai perdoar. Entra anos e anos, irmãos. Eu já conheço pessoas desse jeito. Entra anos e anos, a pessoa está ali, ó. O diabo está ali prendendo a vida daquela pessoa. Para que ela não libere, para que ela não rompa. Nem ela rompe, nem a pessoa também. Fica ali no mundo espiritual, ó. O diabo ali, ó. Isso não perdoa não, o que é isso? Trabalha na mente da pessoa. E quando nós ouvimos uma palavra de Deus, às vezes vemos no culto, está tão ali que não consegue ouvir a voz de Deus. Não consegue receber aquilo que Deus tem para nós. Porque o diabo ele veio roubar. E roubar a palavra de Deus. Roubar a nossa atenção. Então, irmãos, esse ano nós vamos jejuar. Talvez você identificou, você fala, tem um parente meu que eu não consigo perdoar ele. Tem um parente meu que só olhar para ele eu já fico tremendo os beijos. Vontade é voar na cara dele e já dar logo um golpe nele ali, né? Mas vamos abrir um jejum e falar para Deus, Deus me ajuda a perdoar essa pessoa. Me ajuda a aceitar essa pessoa. Porque tem pessoas, irmãos, Jesus na palavra de Deus fala assim, ó, que nós devemos fazer o quê? Odiar o nosso inimigo. Não é isso, irmãos? Amém? Jesus manda nós amar o nosso inimigo. E bem dizer os que te maldizem, mas nós não fazemos isso. Basta uma pessoinha falar um negocinho do que você já vira o biquinho. Já fala para o outro aí, tá vendo? Ó, vamos fazer isso, aquilo, porque tá vendo, não está certo. Papapá. Esse cara aí já começa a falar. Mas ele manda nós amar. E bem dizer os que maldizem. O cara maldiz você, você abençoa ele. O cara fala mal de você, você fala, Deus, eu abençoo aquela pessoa. Meu Deus, que ele seja abençoado, seja próspero. Não importa, Senhor, começa a falar isso. Você vai ver só que o ano de 2024 vai ser diferente para nós. Eu ouvi uma palavra há muito tempo atrás. Você quer conhecer a pessoa, fala não para ela. Fala um não, para você ver o bicho pegar. Quem é você, o seu incircunciso, para falar não para mim? Mas nós vamos vencer tudo isso, irmãos. Sabe fazendo o quê? Jejuando. Vamos jejuar pela nossa vida espiritual. Meu Deus, eu quero ouvir a sua voz. Meu Deus, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Quero ouvir o Senhor falar comigo. Eu quero ver a resposta. Daniel, ele abriu o jejum porque ele esperava uma resposta de Deus. A bênção era essa, era uma resposta, uma direção de Deus para a vida dele. Ele teve que pagar um preço, jejuar por isso. Irmãos, vamos jejuar nesse ano 2024. Pela sua família. Jejuar pelo seu pastor, para ele melhorar. Jejua por mim, irmãos, para mim melhorar.
Fala, meu Deus, aquele pastor vai mudar esse ano. Eu vou jejuar por ele. Vou ficar um mês, 40 dias sem beber, sem comer pela vida daquele circunciso. Para que ele melhore um pouquinho mais. Então tudo isso, irmãos, é a arma que Deus nos deu para se tornarmos vitoriosos. Em Atos 13:3 diz assim, ó. Então jejuando e orando, tá vendo? Ó? Andando junto ali. E impondo sobre eles as mãos, os despediram. Tá vendo? Quem estava fazendo isso aqui, irmãos? Quem que era? Os apóstolos. Estava orando e jejuando, e impondo as mãos, curando os enfermos, expulsando os demônios. Mas eles, tomou posse disso. Tá vendo? Nós queremos orar pela pessoa enferma, que ela seja curada, mas tem um caminho a ser seguido, irmãos. E esse ano eu quero buscar isso para a minha vida. De poder ajudar pessoas que estão presas, para ser libertas. Pessoas que estão enfermas a ser curadas. Mas aí tem um preço a ser pago, não é de qualquer jeito, em nome de Jesus. Amém? Então isso aqui, os discípulos faziam isso. Então jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediam. Como nós devemos jejuar, irmãos? Eu faço essa pergunta aqui. Temos na Bíblia exemplos de jejuns totais, como nós vimos aqui, né? No caso de Jesus, Elias e Moisés. Jejum parcial, nós vimos aqui como Daniel. E podemos jejuar uma refeição durante o dia. Ou simplesmente coisas, o que eu falei aqui já. Nós podemos jejuar coisas, como eu falei aqui, talvez a tecnologia. É difícil, né, irmãos? Você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, talvez não é orar. Quem já aconteceu isso aí, além de mim aqui, tem coragem de assumir, irmãos? Nós não oramos, nós pegamos o celular para ver se tem uma mensagem. Vou ver se alguém mandou mensagem para mim, ligou. Então, coisas que nos separam de Deus, coisas que roubam o nosso tempo. Alguma coisa que nós queremos que mude em nossa vida, jejum por você mesmo. Eu anotei aqui, depois no final eu vou falar sobre um rapaz que jejuou e Deus não respondeu o jejum dele. Você sabe quem foi? Foi Davi, irmãos. Samuel levou uma mensagem para ele dizendo, esse filho você teve com Betseba, né? Você prostituiu, traiu sua esposa, matou o marido dela. Esse menino vai morrer, esse moleque ficou doente. Se você quiser ler isso aí, está no 2 Samuel 12, a partir do 12 até o 20. Ele fala sobre isso. E ele jejuou 7 dias com a cara no chão, no pó. Sabe o que aconteceu? Aquele menino viveu de novo. Não, o menino morreu. Aí eu falando para Deus, mas Deus, ele morreu. Ele jejuou, pagou o preço. Deus vai ouvir o nosso jejum, irmãos. E a nossa oração, quando nós acertarmos as coisas. Esse jejum valeu para a vida dele. Porque fez ele arrepender. Fez ele, se arrepender do pecado que ele cometeu. Porque o Samuel levou a mensagem para ele. Falou, rapaz, porque ele fez tudo certinho. Pegou a mulher lá de Urias. Mandou Urias para a guerra, colocou na frente para morrer. Aí a mulher já estava grávida, o filho nasceu, estava tudo bem, tudo camuflado, escondidinho na vida dele. Tem coisa, irmãos, que está escondidinho em nossa vida que o Espírito Santo sabe. E aí Samuel vai lá, cheio do Espírito Santo, guiado por Deus, para dar o recado para ele. E fala, olha, Davi, vou te contar uma história. Tinha um cara que ele tinha uma ovelhinha. E essa ovelhinha era tudo para ele, dava um sustento e papapá. E ele amava essa ovelhinha, sabe? Aí tinha outro camarada que tinha um monte de ovelha. Tinha um bocado de ovelha. Aí esse cara tinha um bocado de ovelha, fez o quê? Foi lá, pegou a ovelhinha. Desse camarada só tinha uma, matou e comeu a ovelha. Aí Davi falou assim, esse cara tem que morrer. Olha só o que Davi falou, irmãos. Aí Samuel falou para ele assim, esse cara é você. E aí caiu o semblante dele e falou, ainda tem mais ainda. Esse filho que foi gerado, Deus vai levar, vai tirar ele. Está nessa história aqui, se você ler, você vai ver. 2 Samuel. Nós não podemos entrar o ano 2022
com segredinhos com Deus. Você pode jejuar, irmão. Você pode espernear, que a resposta não vai vir. Ela vai vir sim, quando nós arrependermos. E falar, poxa, primeiro, antes de eu jejuar, eu vou ter que acertar a minha vida. Pode jejuar 150, 300, 400 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Deus só vai responder este jejum quando nós não tiver segredo com Ele, de ser verdadeiro. Fala, Senhor, olha, eu pisei na bola. Eu não consigo perdoar o meu marido. Eu não consigo perdoar a minha esposa. Eu não consigo perdoar o meu filho, a minha mãe, meu pai. Eu não consigo perdoar o meu irmão da célula, meu líder. Aquele meu líder lá, só Jesus. E você jejua para Deus mudar ele. Muda porque você não perdoou. Primeiramente a ação é nossa aqui, ó. Nós. Jesus dá isso para nós. O Espírito Santo nos dá força para nós. É o Espírito Santo que nos fortalece para reconhecer que nós devemos perdoar. Esse ano, eu quero junto com a minha família mudar. Eu vou conversar com eles aí depois, no final das primícias. Nós vamos ter um tempo maior na presença do Pai como família. Não perder isso. Porque o diabo, ele quer isso, irmãos. Ele não quer que oramos junto. Ele não quer que nós jejuamos junto. Ele não quer que nós lemos a palavra de Deus junto. Porque aí nós nos tornamos o quê? Vulneráveis. Tornamos fracos. E aí o inimigo vem, entra e faz uma arruaça na nossa vida. É isso que ele quer fazer conosco. Mas ao invés de nós criticarmos, vamos jejuar, irmãos. Vamos pagar um preço. Vamos lutar com as armas verdadeiras de guerra que nós temos. Que é o jejum, é poderoso. Jejum é poderoso. Na Bíblia nós vemos aqui, ó, quantos homens, né? Moisés, Daniel, o próprio Jesus nos ensinou. Porque todos eles tinham um caminho pela frente, uma batalha a ser vencida. E eles primeiro se prepararam para enfrentar o mundo, irmãos. O ano 2024 tem que se preparar primeiro. Talvez hoje é dia de nós virmos aqui para frente e nós falar, olha, Senhor, eu quero mudar a minha atitude. Em vez de eu apontar os erros do meu irmão, eu vou orar por ele, vou bendizer ele. Eu vou abençoar a vida dele. Eu vou abençoar a vida daquele que me persegue. Mas nós, irmãos, às vezes com a nossa razão, com o nosso achoísmo, com o nosso intelecto, nosso entendimento, às vezes nós queremos lutar com a nossa força. A nossa força, né? Eu ministrei aqui, na passagem de ano, falando assim que Davi, ele fala assim que ele olhava para os montes, que ele dizia, eu olho para cima, da onde me vem o meu socorro. O nosso socorro vem do Senhor, amém, irmãos? O Criador dos céus e da terra, aquele que nos transformou. Eu quero que você entenda isso. O nosso Deus, Ele dá o socorro, Ele dá armas poderosas para nós nos tornarmos um grande vencedor. Amém? Toma posse disso nessa noite. Diz assim no 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Olha só o que Deus está falando conosco, irmãos. Nós somos santuários de Deus. Nós somos o lugar onde Deus habita. Onde Deus, Ele quer morar dentro de nós. E quando nós jejuamos, pagamos preço, nós abstenhamos desse corpo, dessa carne, o Senhor se alegra com isso. Né? Ele fala isso aqui, ó. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Versículo 17. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois quem? Eu e você. Nós somos o santuário de Deus. É sagrado. Agora, irmãos, você entendeu esse versículo? Ele esclareceu tudo o que nós falamos aqui desde o começo. O santuário onde mora Deus, ele não pode estar sujo. Ele não pode ter rancor, ter mágoa, não pode ter pecado escondido aí dentro, porque como é que Deus vai habitar num templo sujo, irmãos? Quem gosta aqui de morar numa casa suja aí? Não, ninguém quer.
Quem gosta de ficar sujo aí um ano sem tomar banho? Ninguém quer. Agora o Espírito Santo é obrigado a morar num templo sujo. Ele é santo, santo, santo e habita no meio dos querubins. Amém, irmãos? Ele é santo. E Ele habita dentro de você. Nós temos que jejuar para poder atacar o nosso inimigo. Amém? O inimigo irá contra-atacar, irmãos, contra nós. Cuidado com provocações e ataques na área da saúde, relacionamento, financeiro e outras coisas, acidente. Cuidado, porque o diabo ele vai querer contra-atacar, colocar enfermidade na sua vida financeira. Por isso nós temos que ter essas armas em nossa mão. Na nossa família, tudo isso ele vai querer se levantar. E uma coisa também que o jejum traz para nós, benefício, né, até para o nosso corpo físico. O jejum ele faz aqui, o que é a primeira coisa? O cara, vou jejuar o doce, né? O que faz? O pão, a massa, ele já perde uns quilinhos, não é verdade? Já dá uma emagrecida. Então é benefício também. O jejum traz benefício para nós. Ajuda na saída, né? Ele também nos ensina o que é dominar o nosso próprio corpo, né? Pois os nossos alimentos que nós comemos, eu não vou comer isso, né? O que você gosta mais aqui? Eu gosto de pão, gosto de doce, de sorvete, sei lá, açaí. Aí você fala, não vou comer por um ano, né? Aí você está falando, estou dominando, né? Eu rejeito isso, porque Deus é mais importante na minha vida. Então Jesus é um complemento bíblico, tanto no Velho como no Novo Testamento. Dizendo isso, porque muitos criticam esta prática tão importante, irmãos. Tem até crente que critica. Você sabia disso? Jejuar para quê? Jesus já venceu por nós. Já morreu na cruz, já pagou o preço. Eu já vi irmão falar isso para mim. Então Jesus ele deixou tudo isso aqui, então, de bobeira, então. Não. Até crente talvez fala isso, né? Essas práticas, né? O Novo Testamento, vemos que Jesus jejuava. Nós já vemos aqui, né? Mateus 4, 1 e 2. E os apóstolos jejuavam também. Paulo jejuava. Atos 13, 3, se quiser anotar aí. Amém? 2 Coríntios 6, 5. Nos açoites nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Isso aqui eu estou falando de quem? Dos apóstolos. 2 Coríntios 11, 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, e muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Esses homens pagaram um preço. Por isso marcou a história. Por isso os homens marcaram a história. O poder que ele tinha. Não era assim à toa, Deus deu só para ele, não. Aqueles homens, Pedro andava. Aonde Pedro passava, irmãos, a sombra daquele homem curava os enfermos. Irmãos, está na Bíblia isso, a sombra dele. Você sabe o que é isso, irmãos? O quanto esses homens jejuou, pagou o preço, passou fome, prisão. E ele estava ali, lutando para levar o evangelho a essas pessoas. E muitos foram curados. Olha, nesse ano, será o ano que nós vamos romper, que nós vamos avançar. Amém? Mas não podemos esquecer que o jejum é uma arma que Deus nos deu para poder rompermos e vencer, sabe onde? No mundo espiritual. O diabo não quer que nós prosperamos, porque a Solange ministrou aqui. Você acha que o diabo quer que nós sejamos próximos? Nada. Quer tirar tudo que você tem. Você acha que o diabo ele quer que a sua família se converta esse ano? Não quer nada. Ele quer que você flua no seu ministério? Que esse cara aí, dá licença. Quer não. Não quer que você flua no seu ministério. Mas não dependemos de homem, amém, queridos? Nós dependemos de Deus. É Ele quem nos capacita, é Ele que nos fortalece. Mas tem aqui uma arma a ser seguida. Nada vence o jejum, não tem demônio. Não tem força espiritual que possa vencer. O que pode vencer você e brecar você no ano 2024 é você mesmo. Se você não obedecer. Começando aqui pelo jejum. Eu sei que vai ter muitas palavras que vão ser ditas aqui, nos ensinando como se tornar uma pessoa vencedora em Cristo Jesus. Amém? Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?
Então se coloque de pé em nome de Jesus. Amém, querido? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Queria chamar aqui o louvor. Nós vamos... Deixa eu tomar aqui um gole de água. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos tomar posse dessa arma. E nós vamos começar nesse primeiro dia dessa campanha já se tornando um vencedor. O jejum começa amanhã, viu, irmãos? Tá? Vou falar aí do jejum. Ele vai começar amanhã. Porque hoje ainda tem um restinho na... Mas, Maria? Sobrou aquele ossinho para ir dar uma lambida. Aquele ossinho do pernil está lá ainda. As costelinhas de frango sobrou. Não é? Oi? É o dia 13? Ah, pensei que ia aspirar até dia 13. Não, aí vai até dia 13, amém, irmãos? O jejum. Aí você faz isso, irmãos. Você abstenha de alguma coisa. Você fala, Deus, eu quero entregar minha primícia. Esses 12 meses eu quero entregar, mas jejuando, paga um preço, não é só. Jejua. Se você não consegue liberar perdão, jejua por isso. Você vai ver só, irmão, o que vai acontecer. Aquela pessoa que não fala com você há 30 anos, ele vai lá na sua casa. Ainda vai te levar um presente ainda, hein? Quem conhece, quem tem alguma pessoa que não fala com você, que tem coragem de assumir, levante a mão assim, ó. Que é bloqueio, só eu. A pessoa que não fala com você, irmão, não é você que não fala, porque você já é crente. A pessoa vai aparecer essa semana dessa campanha na sua casa. Ela vai lá te pedir perdão, ainda vai levar um presente para você ainda. Você vai ver só como é que Deus é poderoso. Mas você vai ter que jejuar, fazer sua parte. Jejua por ela, começa a orar. Deus, eu abençoo aquela pessoa lá que não gosta de mim. Meu Deus, tem misericórdia dela, toca no coração dela. Pai, eu quero que ela seja salva, que ela seja alcançada. Aí começa pra você ver. Ela vai vir, quando vocês menos esperam, está lá, ó. Aí você fala, poxa, eu não pedi nada. Aí chega o irmão ou a irmã lá, eu vim aqui te visitar hoje. Eu estava lá em casa, lá o Senhor tocou no meu coração. E eu vim aqui te pedir perdão, sabe? Eu não sei o que deu em mim, o poder do jejum e da oração. Amém, queridos? Irmãos, eu quero convidar, não alguns, mas todos. Você que está com a chave da sua casa, você que trouxe uma foto, a carteira de trabalho. Eu quero que você, todos venham aqui para frente, nós vamos orar junto. Nós não vamos ter o corredor, né, nesses dias, só no último dia. Mas nós vamos orar, praticar a fé. Traga a chave, pedi para a minha trazer a chave do meu carro. Meu carro, só a misericórdia de Deus. Põe a chave do carro aqui. Põe seu celular, irmãos. Põe o seu currículo. Traz a partir de amanhã o seu currículo. Traz lá a carteira de trabalho, a roupa do marido, do filho que não está convertido. Isso é fé, irmão, isso é atitude. E eu quero convidar todos nós sairmos do nosso lugar e vir aqui para frente. Nós vamos orar junto. Nós vamos tomar posse dessa arma junto. Só aqueles que querem tomar posse dessa arma poderosa, permaneça aqui na frente. Fica aqui na frente, nós vamos orar já. Nós já vamos orar junto. Fica aqui na frente, se quiser ajoelhar, você ajoelha. Mas sai do teu lugar, sai com fé, irmãos. Venha para cá, não perca essa oportunidade de ter um ano seu mudado. Não fique com vergonha, se quiser ajoelhar, ajoelha. Fala, Deus, eu consagro esse ano, eu consagro a minha vida, eu quero tomar posse dessa arma do jejum. A partir de amanhã, Senhor, grandes coisas acontecerão na minha vida, na minha casa, no meu ministério, no meu trabalho, na minha vida financeira. Meu Deus, em nome de Jesus, eu tomo posse hoje. Eu começo a praticar a palavra que o Senhor falou em nossos corações hoje. Já começa a declarar Deus, começa a tomar posse da vitória. Irmãos, no ano 2024 nós vamos avançar em todas as nossas áreas. Nós vamos conquistar, nós vamos ser grande. Sonhos serão realizados, tudo aquilo que nós desejamos. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai proporcionar para nós, ó Pai. Aqui está a sua igreja, meu Deus, clamando. Já comece a falar com Deus nesse momento. Enquanto nós tocamos aqui uma canção, fale com o Senhor. Fala para Ele, peça para Ele, consagra este jejum a Ele. Fala para o Senhor, a partir de amanhã, Senhor, eu consagro a minha vida a Ti.
em nome de Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que veio ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão
poderoso Deus está aqui nessa noite. Toma posse da sua bênção hoje. Chega de ser envergonhado. Toma posse da presença do Pai. O Espírito Santo está aqui hoje. Ele veio para te fortalecer, para te ajudar a vencer. Ele está ao seu lado. Ele vai lutar lado a lado com você, para poder vencer a sua carne, para poder vencer as dificuldades. Toda promessa de Deus vai se cumprir na vida de cada um de vocês. O Senhor tem promessa. Oh, você sabe aquilo que você precisa no ano de 2024. O Senhor, Ele vai te dar. O Senhor te dará ousadia. O Senhor te dará autoridade no mundo espiritual, para poder vencer as dificuldades. Hoje o céu está sendo aberto aqui hoje, e Ele está derramando autoridade sobre a sua vida hoje. Toma posse, nesse começo de ano, toma posse dessa autoridade. Fala: Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, eu tomo posse. Eu tomo posse dessa arma poderosa, para poder vencer os meus inimigos. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, meu Pai, aqui está a sua igreja, Senhor. Visita cada um deles aqui agora, Pai, com teu poder, com autoridade sobre a vida deles, ó Pai. Que eles sejam cheios de Ti, que eles sejam fortalecidos por Ti, Senhor. Oh meu Deus, eu oro, Pai, por cada um deles, pela minha vida também. Oh meu Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso dessa arma. Oh Deus, me ajuda a jejuar, me ajuda, meu Pai, oh Deus, a se tornar um vencedor, porque essa arma é poderosa. Meu Deus da graça, ajuda eu a vencer a minha carne, os meus desejos. Oh meu Deus, em nome de Jesus, para que eu possa fazer parte de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu quero que você levante a sua mão direita assim, ó, e ore juntamente comigo. Diga assim: Senhor Jesus. Diga bem forte: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a sua palavra, e eu creio, Senhor, que o jejum é uma arma poderosa contra o reino das trevas. E eu tomo posse, dela hoje, no nome de Jesus, para que eu me torne um vencedor em 2024. Oh, aleluias. Você orou crendo, você orou com fé, então diga amém bem forte. Aplauda ao Senhor. Vou pedir